As alminhas são bastante comuns nas estradas rurais portuguesas e celebram deuses dos caminhos ou homenageiam quem perdeu a sua vida naquele determinado lugar. Representam uma tradição religiosa cristã católica exclusiva de Portugal. Nascidas no Concílio de Trento no século XVI, 1545 a 1563. São normalmente construções simples de pequena dimensão, localizadas perto das bermas das estradas e caminhos, rotas rurais de peregrinos e também embutidas nas capelas, junto às igrejas ou a outros templos religiosos. É frequente encontrar ofrendas deixadas pelas pessoas que passam naquele mesmo local, mas uma grande parte deste património está a degradar-se cada vez mais, rodeada por silvas, alvos de atos de vandalismo ou de abandono das zonas rurais. Mas afinal, o que são as alminhas? Bom, as alminhas são oratórios de culto às almas do purgatório, que suplicam rezas e esmolas e são hoje consideradas património artístico-religioso. O purgatório, segundo a doutrina cristã, é um estado ou condição de purificação das almas que morreram para prepará-las para a entrada no céu. Mas em algumas passagens diz que é um estado de castigo pelos seus pecados. Estes pequenos monumentos representam as almas do purgatório em agonia e sofrimento. Por isso é que normalmente têm anjos como a Virgem, Cristo, santos ou Arcanjo Miguel a resgatar as almas. A Igreja definiu que o purgatório existe e que as almas aí detidas podem ser ajudadas pelos sacrifícios e orações dos fiéis. Também é comum encontrar frases inscritas nestes monumentos ligadas à necessidade de orar pelas almas. Portanto, servem assim para que os vivos rezem ajoelhados perante elas e que ofereçam esmolas pelas almas, ajudando assim os entes queridos a chegar ao céu. Numa outra perspectiva, também é uma fonte de rendimento da Igreja que consegue ganhar algum lucro com base na existência de um espaço entre o céu e o inferno. A sua localização está relacionada não só com o culto dos mortos, como também a proteção das pessoas que passam pelas mesmas. Diz que as alminhas vieram para substituir nichos e altares que existiram no mesmo local, com propósito de proteção. Os nichos e os altares continham santos cujas devoções perderam a força e que foram ultrapassadas pela grande devoção às almas do purgatório na época moderna. As alminhas podem ser altares construídos em locais aleatórios ou estarem embutidas em velhos muros, construídas com diversos materiais. Historicamente, estas foram representadas em relevo pintado ou pintadas sobre pedra ou azulejo. Há vários monumentos semelhantes às alminhas, com estilos bastante diversos, como por exemplo capelinhas, nichos e estelas. Crê-se que as alminhas começaram a aparecer no século XVI. A ideia do purgatório só surgiu na Idade Média, quando a Igreja, depois de se reunir no Concílio de Trento, impõe como dogma numa resposta católica à reforma feita pelos protestantes. Após o Concílio de Trento, que são criadas as confrarias das almas, como forma de impor a convicção de que as almas dos mortos sairiam mais cedo do purgatório quanto mais as orações e esmolas fossem feitas e dadas pelos vivos. Reflexos de uma forma religiosa, emocional e sentimental começaram a surgir em Portugal, principalmente no Norte. Pequenas representações das alminhas em sítios públicos, com alminhas de mãos erguidas suplicando aos vivos orações e esmolas para poderem completar a purificação e libertarem-se das contingências do purgatório. Essas alminhas pioneiras não eram tão artísticas como as mais recentes. Estas eram apenas covas escavadas na pedra, fosse de xisto, calcário, granito ou outra, e dentro colocava-se uma imagem dos santos que ajudavam as almas do purgatório. Havia apenas dois tipos de alminhas, as memorativas e as apologéticas. As alminhas memorativas assinalam o local onde se deu uma ou mais mortes violentas. São normalmente representadas por uma cruz ou um pequeno oratório com uma imagem com um baixo ou alto relevo. As alminhas apologéticas são pequenos monumentos não só destinados a afirmar a existência do purgatório, como também a implorar orações pelas almas que nele sofrem. Constituindo um nicho, que é uma cavidade com estrutura própria e normalmente integrado nos muros dos caminhos ou nas paredes das casas, com grades e na base um milheiro para a recolha das molas. Dentro tem uma pintura em madeira, chapa ou em azulejo, que retrata na parte inferior figuras antropomórficas, no meio das chamas e na parte superior figuras celestiais. Agora, vamos analisar algumas das alminhas de Vila Nova de Famalicão. A alminha de Chaves é uma alminha memorativa e encontra-se inserida no muro de um caminho primitivo junto ao rio Ave, e que assume uma estrutura diferente, adotando o formato de um cruzeiro. São evocativas do falecimento de Joaquim José de Azevedo, que morreu afogado no rio Ave dia 27 de abril de 1876. A estrutura é constituída por uma cruz apoiada num pedestral, com o nome da vítima e a data da sua morte inserido. Esta é uma alminha apologética integrada no muro, junto a uma bifurcação de caminhos. Segundo as inscrições na estrutura, terá sido construída em 1831. Estruturalmente, é composta por várias peças em cantaria de granito, com algumas ornamentações e com uma cruz em cima. O interior do nicho é protegido por uma grade metálica em forma de portão. Apresenta um painel de chapa fabricado em Braga. Tem representado São Miguel como uma figura dominante e mais abaixo tem dois anjos, a conduzir as almas do purgatório do meio do fogo.
A alminha apologética integrada num muro, junto à fábrica das alminhas. É composta por várias peças em cantaria de granito e apresenta molduragem na parte superior. Já não possui uma grade nem um painel, encontra-se abandonada há algumas décadas. Esta alminha isolada é uma alminha apologética. A estrutura é em granito e não apresenta grandes elementos decorativos. O interior do nicho é protegido por uma grade metálica em forma de portão e possui um painel em chapa com Cristo crucificado no centro, Santo António à esquerda, São Miguel à direita e as almas do purgatório em baixo, com a seguinte inscrição: Vós que ides passando, lembrai-vos de nós que estamos penando. Alminha de caminho, integrada no muro de vedação de uma casa residencial. A designação Carneiro pode remeter-nos para o General Carneiro, militar das guerras liberais e morador na freguesia. A sua construção durante o século XIX teria assim como objetivo purificar e salvar as almas dos soldados mortos nas diversas revoltas e lutas ocorridas durante a primeira metade do século XIX. Embora já não seja possível visualizar-se com nitidez o painel, através de uma descrição feita no ano de 1982, a alminha do Carneiro era constituída por um nicho em granito e painel em chapa e nele tinha representado Cristo crucificado, Senhora do Carmo, Santo António e as almas do purgatório. Em baixo encontra-se a frase: apenas pedimos que rezeis por nós, que estamos a sofrer, não pedimos dinheiro. Esta alminha apologética está embutida na fachada principal de uma habitação. É composta por várias peças em cantaria de granito, com uma cruz no topo. Foi construída em 1821 e apresenta molduragem, embora sem grande relevância. O interior do nicho, protegido por uma grade metálica em forma de portão, tem um painel em madeira com Santo António, atividades agrícolas e as almas do purgatório com a frase Almas de Fogo do Purgatório. Alminha apologética, construída em 1889, embutida no muro da quinta da Casa do Cabo. Apresenta várias ornamentações e tem no topo uma cruz trilobada com dois pequenos pináculos, um de cada lado. O nicho é protegido por uma grade e tem no seu interior um painel de azulejos com Cristo ressuscitado, Santo António e o Purgatório. Concluímos assim que as alminhas são, afinal de contas, o ponto de encontro de cada pessoa com Deus, ou de outra forma, trata-se muitas vezes de pequenas igrejas ao ar livre, individualizadas ao gosto de cada cristão, e nelas os crentes apelam à purificação dos seus entes queridos, de forma que estes atinjam o céu e deixem de sofrer o purgatório. O objetivo deste trabalho era dar a conhecer melhor a religiosidade famalicense e o quão foi importante na história local e no desenvolvimento da cultura popular da cidade. Espero que tenha cumprido todos os objetivos e obrigado.